O álcool é a única droga que, quando você decide não beber, é julgado pelo seu entorno. As repercussões hepáticas, cerebrais e comportamentais do consumo crônico de álcool são bem conhecidas pela sociedade e pela comunidade científica. Porém, existe um âmbito pouco discutido. Como o álcool afeta o seu precioso músculo? O que a ciência nos diz sobre as consequências reais de sair para festas e beber na saúde e progresso muscular? No vídeo de hoje, vamos ver até 4 consequências diretas no músculo de consumir álcool, tanto de forma aguda quanto em um consumo mais contínuo. Das 4, a última é a mais importante e prejudicial. E se você ficar até o final, darei algumas recomendações sobre como minimizar esse prejuízo sem necessariamente reduzir seu consumo a zero. Como o álcool piora o seu músculo. 1. Reduz a qualidade do sono. O álcool altera a homeostase do sono. Curioso porque estamos falando de uma substância que milhões de pessoas usam diariamente como ajuda para adormecer. O que acontece quando você bebe álcool antes de dormir? O álcool ajuda a relaxar e a adormecer mais rápido, o que é conhecido tecnicamente como redução da latência do sono. Isso é percebido como útil para aqueles que têm insônia de conciliação, que têm dificuldade em adormecer. No entanto, também reduz consideravelmente o seu sono profundo. Você adormece mais cedo, sim, mas dorme muito pior. Além disso, é comum dormir menos. Como vimos no episódio de Melhor que Ontem do Dr. Álvares sobre sono, durante o curto período que dura o sono profundo, suas células eliminam toxinas e substâncias de resíduos, além de ajustar toda a sua maquinaria para que possam servir durante o dia seguinte. O que acontece se encurtarmos esses períodos de reparação e manutenção? Como você pode imaginar, não há tempo para limpar a célula. Maior risco de doenças cardíacas, psiquiátricas ou metabólicas. Mas atenção, o músculo também é um órgão que sofre com a falta de sono profundo. E após um estímulo de treinamento suficientemente intenso, como você pode imaginar, o músculo tem muito a reparar. Precisa de sono profundo. Esse sofrimento causado por um sono deteriorado se manifesta em uma tendência a perder músculo, mais cansaço, um menor recrutamento de unidades motoras, poderíamos dizer menor conexão cérebro-músculo, e uma contração muscular mais ineficiente. Então, por um lado, você vai gerar menos adaptações musculares após o treinamento. E por outro lado, como veremos depois, suas sessões serão muito deterioradas. Outra consequência pouco conhecida do álcool sobre o sono é que facilita o ronco e em pessoas suscetíveis aumenta o número de apneias durante o sono. Essas apneias por si só aumentam muito o seu risco cardiovascular e metabólico. Vamos ver o segundo ponto. Reduz a recuperação muscular. Estamos falando da droga recreativa mais consumida em todo o mundo. E os atletas ou esportistas, sejam amadores ou profissionais, também não escapam de suas garras. Para melhorar seu desempenho, aumentar a hipertrofia ou gerar mais força, você também precisa gerar adaptações ao treinamento. Adaptações que passam por uma adequada recuperação pós-treino. Dito de outra forma, as adaptações são geradas nesse período que chamamos de recuperação. Como o álcool afeta negativamente esse elemento? De muitas maneiras. Primeiro, impacta negativamente a função imunoendócrina, reduz o fluxo sanguíneo no músculo, minimiza a síntese proteica muscular, essa construção e reparação de proteínas miofibrilares. Dentro da fibra ou da célula muscular, o álcool altera a sinalização anabólica, a bioenergética mitocondrial e a remodelação da matriz extracelular. Simplificando termos, o álcool minimiza a construção do músculo, altera a energia que esse músculo produz e desestrutura a estrutura extracelular do músculo. Como se não bastasse, a ressíntese de glicogênio e a hidratação do tecido muscular são muito deterioradas. Então, o álcool, ponto número 1, reduz a qualidade do seu descanso e ponto número 2, reduz a capacidade do seu corpo de se recuperar desse estressor que é o treinamento. Não estamos dizendo que você não vai se recuperar, mas que vai custar mais e evidentemente vai custar mais quanto mais você beber. Uma cerveja não gerará mudanças perceptíveis para a maioria, mas 5 evidentemente sim. A qualidade do treinamento diminuiu nas sessões ou não houve conquistas notáveis? Se você for a uma despedida de solteiro no fim de semana e beber muito álcool, o que é comum, o treino de segunda-feira não será muito bom. Isso já aconteceu com você? É um exemplo bobo, mas muito real e frequente. O consumo de álcool aumenta a fadiga central. É o efeito contrário ao que você consegue para entender e dar um exemplo com outra substância quando consome cafeína. A cafeína reduz a fadiga central, ou seja, a percepção de fadiga gerada pelo seu sistema nervoso, e o álcool a aumenta. De fato, a nível cerebral, o álcool tem um efeito em certa medida antagônico ao que a cafeína tinha.
Se você se lembra, a cafeína bloqueia os receptores de adenosina, pois tem uma estrutura molecular muito similar. Isso faz com que a adenosina não se ligue ao seu receptor e gera vigília e atenção durante algumas horas. Pois bem, o álcool faz exatamente o contrário, faz com que mais moléculas de adenosina se liguem ao receptor, gerando uma resposta de relaxamento e sonolência. Paralelamente, potencializa o neurotransmissor ácido gama aminobutírico eminentemente depressor e ansiolítico. Isso é importante porque comportamentalmente o álcool vai gerar em você uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, um efeito ansiolítico que você pode vincular a uma melhor recuperação. Cuidado, vicia, assim como o sono. Você pode pensar que o álcool te ajuda a descansar melhor, mas o contrário é verdadeiro. O contrário. Por isso eu sempre digo que é uma droga muito mentirosa e convincente. Engana facilmente. Como usuário, além dos detalhes técnicos, saiba que seus treinos serão prejudicados. Quando? Bem, podemos dizer de 24 a 48 horas após uma ingestão considerável de álcool. E não é preciso ser muito científico para perceber isso. Seus treinos serão de pior qualidade. Se você se dedica à força, a barra ou os halteres pesarão mais para você. Você poderá fazer menos repetições e, em geral, a intensidade será reduzida. Se você se dedica à resistência, o tempo até a fadiga também será reduzido, sem mencionar o efeito pró-desidratação que o álcool tem. E uma última observação, o efeito pró-fadiga e o efeito debilitante direto sobre a fibra muscular gerarão um risco adicional. Nas sessões após a ingestão, seu risco de lesão será muito maior. Não posso treinar nos dias seguintes após ter bebido, pois minha recomendação é que você diminua a intensidade, que não faça levantamentos muito técnicos que você não domina ou com cargas que você não domina, que não vá até a falha e que em geral deixe mais espaço para a recuperação. Reduz a síntese proteica muscular. O álcool é uma substância tóxica que afeta negativamente os músculos cardíaco e esquelético. Os consumidores crônicos de álcool, isso os cardiologistas sabem muito bem, têm maior risco do que se conhece como miocardiopatia dilatada alcoólica. Os miocardiocitos enfraquecem, piorando sua ação contrátil e os ventrículos acabam se dilatando. O resultado é um coração maior e mais fraco, podendo levar à insuficiência cardíaca. Isso ocorre em grandes consumidores de álcool, pessoas com dependência, sendo um exemplo claro da toxicidade do álcool sobre o músculo cardíaco. O que te interessa especificamente no músculo esquelético? No seu bíceps, no seu quadríceps, no seu dorsal largo? Tanto a ingestão aguda, embriagar-se uma noite ou 2 noites seguidas, quanto a ingestão crónica, as 2 ou 3 doses por dia, têm efeitos negativos sobre a síntese proteica muscular. Quanto mais etanol, menos síntese proteica muscular. Este é o lema do vídeo de hoje. Lembra o que era isso? O músculo é um tecido que trabalha muito, você sabe disso. É como uma fábrica com 2 processos contínuos. Construção de novas proteínas miofibrilares, é o que chamamos de síntese proteica muscular, e destruição ou catabolismo das mesmas. Este é um processo dinâmico. Você está sempre construindo e destruindo músculo, algo que é conhecido como turnover ou reciclagem proteica. Bem, existem elementos que potencializam a construção e elementos que potencializam a destruição. Um câncer potencializa a destruição, a ingestão de proteína e, portanto, de aminoácidos potencializa a construção. Do equilíbrio entre esses elementos se derivará uma conclusão, que você mantenha, aumente ou perca a massa muscular. O que o álcool faz desde o primeiro minuto que entra no seu corpo? Ajuda a destruir músculo. É um fator catabólico. Por quê? Porque tem uma toxicidade direta sobre as fibras musculares. Claro, não devemos ser catastrofistas. Isso é um efeito dependente da dose. Quanto mais álcool, mais catabolismo e mais problema. Beber uma taça de vinho ou uma cerveja terá um efeito catabólico? Sim, mas mínimo. Também terá se, em um dia específico, você não atingir suas calorias de manutenção, em um período de estresse ou uma infecção respiratória. Todos nós passamos por isso sem consequências. Se você observar, a maioria das pessoas com um problema de consumo crónico de álcool tem um músculo muito empobrecido e uma situação de desnutrição ou má nutrição. Espero que não chegue a esse ponto. Mas no âmbito da maioria, consumidores ocasionais, o que você precisa saber é que beber piora seus ganhos musculares. Você pode melhorar, mas levará mais tempo. Dito e entendido isso, é claro que você é livre para decidir quando vale a pena castigar seu músculo em favor de uma boa festa ou celebração. Essa é uma decisão sua e individual. Então, Borja, como minimizo o dano ao músculo se quero beber álcool? Talvez essa não seja a pergunta correta. Não há uma fórmula mágica para beber sem ter consequências a nível muscular e em todos os níveis.
Se existisse, todos usaríamos. E embora todos estejamos cientes de que o melhor consumo é zero, a realidade é que muito poucas pessoas vão optar pela abstinência total, mesmo depois de conhecer os riscos. O que eu aconselharia como estratégia de redução de riscos é o seguinte. Primeiro, estar ciente e lembrar dos pontos mencionados neste vídeo é um bom começo. Com isso, você já ganha muito, pois a maioria não pensa assim. E se seu músculo é importante para você, eis mais um motivo para moderar o consumo. E deveria importar. Em segundo lugar, algumas revisões dizem que se você vai beber de qualquer maneira, evite doses acima de 0,5 gramas por quilo de peso. Abaixo desta dose, a maioria dos aspectos da recuperação muscular serão preservados. Para uma pessoa de 70 kg, isso equivale a 2 a 3 cervejas de teor alcoólico médio, mas não mais do que isso. Em relação a beber de estômago cheio ou em jejum, o que é melhor? Isso depende. Dizem que é necessário comer antes de beber. Bem, se o seu objetivo é beber pouco ou o mínimo possível, mas conseguir os efeitos de desinibição e euforia que o álcool gera, então você vai alcançá-los mais rápido com o estômago vazio. A alcoolemia vai aumentar muito mais rápido. Se for beber mais, coma algo. Por quê? Bem, porque você vai atrasar a absorção e não quer um pico muito alto de alcoolemia em um período muito curto de tempo. Quanto mais você comer, mais dificuldade terá em notar os efeitos do álcool e provavelmente mais álcool beberá. E isso gerará todas as consequências mencionadas no vídeo de hoje. Outro ponto que já mencionei. Se você beber, dê mais tempo para se recuperar nos dias seguintes. Se você beber demais, descansar 1 ou 2 dias pode ser suficiente. E se o consumo for mais moderado, será uma boa ideia reduzir o volume e a intensidade na sessão posterior. Cuidado com o risco de lesão nessas sessões, hidrate-se bem horas antes da mesma e mantenha-se ativo durante o dia. Por último, embora o álcool geralmente seja consumido sempre à noite, se você puder consumi-lo à tarde, o famoso tardeu, que agora está na moda, terá uma vantagem e é que afetará menos o seu descanso. O descanso é mais afetado de 4 a 6 horas após o consumo, então quanto menos você ingerir, menor será o impacto negativo nesse período. Agora você tem mais informações para usar a seu favor. Dúvidas? Deixe nos comentários que responderemos. Um forte abraço, obrigado pela atenção e siga se empoderando.